Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o Fala PF e eu sou a Ana. Eu sou o Matheus. Eu sou a Olivia. Eu sou o Rafael. Eu sou o Pietro e a gente está aqui com a professora Mônica aqui para explicar sobre a água. Ela é uma professora de ciências. Obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar participando desse projeto aqui Prazer. com vocês. A gente que agradece por você estar aqui. Bom, professora, eu queria que você falasse sobre o projeto Gota d'Água. Nós sabemos que ele existe há 29 anos, certo? Sim. E o tema atual é Água para mim, Água para nós e Minha Voz no Comitê Mirim. Certo, gente. Esse projeto Gota d'Água, ele veio da reunião das bacias hidrográficas do PCJ, que são as bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que eles fazem, então, um trabalho de conscientização e educação ambiental nas escolas. Então, esse projeto ele vem para fazer esse tipo de conversa, esse tipo de bate-papo e orientar os estudantes, os alunos, com relação a esse uso consciente da água. Esse projeto acontece em toda a região? Sim, cada região, aqui na região que a gente mora, né, que abrange, que é abrangente do PCJ, dessa bacia, a gente faz parte, então, e cada região tem o seu trabalho. Introduzindo um pouco no assunto. Em questão, tudo que tem vida precisa de água, né? Animais, Exatamente. plantas, em questão. Então, sem água não existiria vida? Isso mesmo, pessoal. A gente tem que pensar que o nosso planeta não é à toa que ele é chamado planeta água ou planeta azul, né? 70% do nosso planeta é composto por água. Só que a gente tem que imaginar que essa água do planeta está no formato de mares, de rios, lagos e assim por diante. Só que a gente tem que analisar que desses 70%, uma pouca parte é considerado água doce, que seria 2,5% em média. Mas ainda assim, essa água doce está no formato de geleiras e outras estruturas. A gente que mora no Brasil, vive no Brasil, a gente pode se considerar sortudo, a gente pode se considerar privilegiado. Muito. A gente tem que analisar que o nosso país ele é privilegiado porque as bacias hidrográficas do Brasil são muito grandes, Bastante muito água, extensas, né? E a gente tem que entender que a água potável, que é a água disponível mesmo nos rios, ela gera em torno de 0,3% de disponibilidade. Então, é pouca água que a gente tem realmente para utilizar. Bem pouco. Isso mesmo. Então, sabendo que essa água pode acabar, como podemos cuidar dela no sentido da natureza? No sentido da natureza, a gente tem que pensar com relação a, por exemplo, desmatamento da mata ciliar. A mata ciliar, a mata ao redor dos rios, dos lagos, é muito importante para que não aconteça assoreamento dos rios, que cada vez mais os rios vão ficando mais rasos, tratamento de esgotos, moradias, evitar essas moradias que são construídas na beira dos rios, dos córregos, preservar mesmo essas nascentes e esses mananciais. Professora, e enquanto comunidade, enquanto população, o que a gente pode fazer em relação ao uso da água para evitar esses problemas de gasto e de poluição? Certo, pessoal, enquanto comunidade, a gente tem que levar em consideração a ODS 6. O que é? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma regulamentação mundial que a gente tem, que são pequenas ações que nós fazemos para evitar, então, o desperdício dessa água e dessas estruturas que a gente tem disponível, né? Como que a gente pode analisar isso? Como que a gente pode pensar numa preservação? Atitudes simples que a gente tem que fazer para que isso aconteça. Banhos mais rápidos, quando a gente vai escovar o dente, fechar a torneira enquanto está na escovação, evitar ficar lavando calçadas. Tem bastante gente que faz isso. Bem desnecessário. Exatamente. O carro, né? Lavando lavando carro. Veículos. De repente a gente fazer tambores ou pequenos reservatórios em casa, que a gente pode guardar uma água de chuva para a gente fazer reuso. E daí sim, essa água lavar a calçada, molhar as plantas. Sim. E Exatamente. assim por diante. Várias ações. A gente tem que levar em conta também que a gente fazendo esse tipo de controle de uso, pode parecer que a gente não está ajudando em nada. Mas se cada um fizer seu individual, a gente acaba tendo um resultado maior. Exatamente. A gente tem que pensar que se nós somos, por exemplo, aqui nessa mesa, em 6 pessoas, se cada um for pensar num banho de 40 minutos, quanta água é desperdiçada? Então, essa regulamentação, esses objetivos têm que estar bem fundados em cada um, no individual, e daí a gente ter essa reação em cadeia, né? E conseguir ver
a reação lá na frente, como um todo. E é bom a gente lembrar também que boa parte do Brasil não tem saneamento básico também, e a poluição entra em alguma parte. Sim. A parte do saneamento básico, gente, o que diz o saneamento básico? O saneamento básico nada mais é do que você dispor de água potável, de água tratada na sua casa, para você fazer suas funções básicas do dia a dia e ter um tratamento de esgoto, uma moradia adequada. Só que a gente tem que analisar que não adianta nada o governo fazer trabalho de saneamento básico se a gente não faz a nossa parte, se a gente não faz o nosso consumo consciente. Eu, você, a Ana, a Olivia, cada um fazendo o seu, cada um economizando da sua maneira, isso vai refletir lá na frente. Sim. E a gente tendo entendimento de como é o ciclo da água, de como ela é finita, de como a gente está diminuindo cada vez mais essa quantidade de água, a gente poder daí sim cobrar. A gente tem que ter consciência, a gente tem que ter uma análise muito focada do que a gente faz para não consumir tanta água, e daí sim a gente tem autonomia para cobrar um governante, daí sim do saneamento básico, de uma poluição e aí por diante. É legal ter essa conversa assim pra gente, sabe, ter uma ideia do que fazer sobre isso, entendeu? Então, foi muito legal ter essa conversa aqui, você explicou tudo direitinho. Pessoal, relembrando aqui, junto com a professora, como a gente pode ter um consumo consciente? Então, vamos lá, gente. Recapitulando. Pequenas ações, banhos mais rápidos, a gente escovar um dente e fechar as torneiras, usar produtos biodegradáveis que também vão poluir menos as águas. O que mais? Evitar de lavar calçadas, carros. Usar a água da chuva, baldes. Reuso de água para plantação, para hortas. Tem uma coisa muito legal também que eu acho que acontece nas pequenas cidades, no nosso caso aqui eu acho que tem bastante, a gente valorizar produtores individuais, que de repente tem umas hortas comunitárias, que tenham hortas né? Hortas conscientes, que também usam menos agrotóxico, porque a gente tem que também pensar que os agrotóxicos, eles também poluem a terra. Afetam no ciclo da água, né? Afetam exatamente no ciclo da água. Então, assim, dá valor para esses pequenos produtores também, eu acho que é uma atitude bacana que a gente pode ter. Principalmente a gente que mora em cidade pequena e que tem essa disponibilidade, né? Sim. E evitar desmatar a mata ciliar, evitar ficar andando mesmo nessas regiões, tacando fogo, queimadas e assim por diante, gente. Já vi muita gente queimar as coisas assim, a pessoa nem pensa direito, queima, dá um monte de problemas. Exatamente. Juntar roupa suja, em vez de ir lavando de pouco, a gente junta e lava uma quantidade considerável de uma vez só. Eu acho que são pequenas ações. Reciclar também muito mais. Verdade. A gente poder fazer uma reciclagem também eu acho que seria legal. Sim. Produtos que são retornáveis, a gente pode também fazer o consumo e evitar, porque cada coisa que é produzido, existe a utilização de água para aquela produção. Sim. Então, se a gente reciclar, se a gente reutilizar, também tudo é maneira de economia de água e economia de recursos. São muitas coisas que as pessoas não pensam que vão ajudar. Talvez, por exemplo, economia, reciclagem, coisas básicas que muitas pessoas nem sabem que podem ajudar. Mas ajuda. Que pensa que vai estar sendo inútil, que pensa que vai ajuda. estar sendo irrelevante. Ajuda bastante. É um pensamento coletivo, né? Exatamente. É algo que tem que ser bem coletivo, que várias pessoas fazendo junto, criam uma grande diferença lá na frente. Exatamente. Então, gente, essas pequenas ações, eu acho que a gente já fazendo isso, a gente já fazendo essas pequenas atitudes, eu acho que já vai dar uma diferença muito grande. Dá, De pouco claro a que pouco, né? Exatamente. Até porque pra gente o que é abundante hoje, o amanhã não é. Talvez seja pouco, né? Isso, a gente tem que estar pensando nas gerações futuras. A gente não pode analisar uma coisa somente pra gente. A gente tem que pensar... A gente ainda não está sofrendo tanta consequência da falta de água, mas os nossos filhos, netos, bisnetos, as gerações futuras vão entender e vão realmente sentir isso. Valeu todo mundo que apareceu para essa conversa, professora, as pessoas que estão assistindo. Claro. Obrigada. Esse Obrigado. foi o Fala PF e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.